No litoral do Rio Grande do Sul, entre a Lagoa dos Patos e o mar, as vastas planícies e o vento que sopra do oceano, uma tradição resiste ao tempo. A réstia da cebola. No século XVIII, o sul do Brasil recebeu um grande fluxo de imigrantes açorianos, enviados pela coroa portuguesa para povoar e fortalecer a ocupação da região da península. Esses colonos, conhecidos como casais açorianos, desempenharam um papel crucial na economia local. Começaram sua atividade agrícola com o cultivo do trigo, que era enviado para abastecer o Rio de Janeiro. No entanto, com o passar do tempo, a produção do trigo começou a declinar por diversos fatores, levando à transição para o cultivo da cebola e de outros produtos da região. E aí muda um pouco a função desses casais açorianos. Eles passam bastante para a pesca, né? Agricultor e pescador. O camarão era uma das coisas mais importantes da economia também da época, né? As barricas de camarão seco. E aí vem a cebola. Segundo também pesquisadores, a nossa região é a primeira a produzir cebola para comercialização no Brasil. E essa cebola, até hoje, ela é uma economia muito importante para os municípios de São José do Norte e Tavares, principalmente, né? E aí ela começa a disseminar para Santa Catarina, para São Paulo, para outros estados, né? As réstias de cebola são feixes trançados artesanalmente, onde as cebolas são entrelaçadas com suas próprias folhas e reforçadas com talos de junco, formando correntes longas e compactas. Essa técnica tradicional, amplamente utilizada no litoral do Rio Grande do Sul, garante um armazenamento mais eficiente e facilita o transporte. Transportado por carretas de boi, né? Para a beira da lagoa tinha os barcos que vinham, né? Aqui, ó, ali no fundo da minha chácara, os barcos vinham e carregavam as carretas de cebola, botava 3, 4 juntas de boi. Aí o barco ficava lá fora. E vinha a lanchinha pequena. Aí encostava na costa. Eu fui um dos que cuidava, era novo, pequeno, e eu cuidava os boi. O boi da ponta, a junta de boi da ponta. Eu tinha que segurar eles, né, tia? Aí eu tinha que segurar os boi, né, tia? Para eles descarregar a carreta. Essa cebola, ela era embarcada, ela ia para Rio Grande. Pelotas. Essas réstias desembarcavam lá e eram encaixotadas para transporte, né? E nos barcos, e tinha toda uma... para transporte, para não despencar, que chamavam, né? Saía das carretas, pegava 2 réstias numa mão, passava para outra, e assim fazia uma fila, né? Para poderem e depois fazer o armazenamento nos barcos e depois também nas caixas lá em Rio Grande. As réstias de cebola vão além de uma simples técnica de armazenamento e transporte. Elas representam um símbolo da identidade rural e da sabedoria dos agricultores que há gerações
cultivam essa tradição. Essa era a maneira que se conservava a cebola nos varais. A cebola era amarrada na roça, né? Um molho, ó. Molho. E depois enganchada nas taquaras lá, ó, lá em cima, para conservar, para ter mais conservação, né? Duravam mais. E depois que desmanchavam esses molhos e enrestavam com aquele junco. E essa réstia, ela era feita de junco, um material muito comum aqui nas lagoas e vinha de longe, né? A comercialização, inclusive, dos feixes de junco. Após a colheita, as cebolas são deixadas ao sol para secagem, preservando suas folhas. No entanto, como essas folhas podem ser frágeis ou curtas, os agricultores recorrem ao junco, uma planta fibrosa e resistente, para reforçar a estrutura da trança. Esse material natural proporciona maior firmeza e durabilidade, evitando que as réstias se rompam facilmente. O resultado é um feixe robusto e bem estruturado, que pode ser pendurado para melhor ventilação, conservação, reduzindo o risco de apodrecimento e prolongando a vida útil das cebolas. A bateção de junco se juntavam os acampamento na beira dos banhados, né? E entravam nos banhados com uma foice, né? Preparado com o facão, com a faca. Era o instrumento de trabalho, uma forquilha com uma faca campeira, porque não existia foice, né? Pega um pedaço de pau e bota às vezes um gancho. Aí tu corta, tu faz o furo. E aí tu enfia uma faca, né? Naquilo aí tu enfia uma faca. E aí tu vai abraçando a moita de junco e cortando ele, puxando ele na faca. Que é o jeito que quando a gente corta nos banhados, né? Aí a gente vai cortando. Aí a gente traz ele, a gente crava um toco assim nessa altura, bota 2 forquilhas. Assim, uma forquilha. E aí tem os batedor, que é com as marretinhas, e o torcedor. Aí o torcedor pega o punhado de junco, bota no meio, assim, naquele toco, com aquelas orelhas. E aí começa o cara no vai e vem. Quando um levanta a marreta, o outro abaixa. Né, tia? E o torcedor sempre virando junto. Né, tia? E depois dali era esparramado no chão para secar, não torrar, né, mas para ficar seco, e fazia-se os feixes, né, de junco. Né, se fazia, de muitos batedores de junco batia num toco de madeira, né, e diz que começava, daqui a pouco ficava uma escola de samba, né, da bateção do junco. Era uma ritualística bonita, né? Uma réstia de cebola era 28 cabeças, né? 14 pares, né? E tinha também, é bom falar, quando tinha uma cebola mais miúda, uma cebola de segunda chamavam, né? Aí as réstias eram bem mais compridas, né? Eram as réstias bem espaçosas que vendiam um feixe de 6 restas, dependendo. Era bem comercializada, barato, assim, né? Também essa cebola mais miudinha, que o pessoal usava para fazer com tempero, também era usada também dessa forma. As réstias eram feitas porque
não tinha como comercializar a cebola no molho, né? Não tinha. Na época não tinha. A única maneira era enresteada, né? Elas eram feitas, a pessoa sentava num toco lá e fazia a trança da cebola, né? O junco, quando tu vai fazer a trama, é 2 fiapos. Aí tu bota os 2, depois no segundo, que é esse aqui, ó, mais 2, e esse aqui, o terceiro, mais 2. Aí tu bota separado, aí tu pega essa corda, esse junquinho aqui, ó. Aqui estão tudo separado. Aí tu agarra e bota ele aqui, ó. Trama ele aqui, né, tio? Que é para sair fazendo a resta, né? Só que na hora da gente enrestar, a gente tem que molhar ele, porque senão ele fica muito ressequido. Aí a gente agarra, molha ele, né, para ele ficar maciozinho, aqui, ó. Aí a gente vai quando começa a fazer a resta, né, tia? Então isso aí é a origem do junfo, que sem tu fazer isso aí, tu não tem como fazer uma resta de cebola. A primeira cabeça é uma volta. A segunda cabeça, 3 voltas. A terceira cabeça, 1 volta. A quarta cabeça, 3 voltas. E vai continua. Aqui, ó. 1, 2, 3. Vai 1. A resta de primeira era no mínimo 3 quilos, né? A cebola boa, média, né? Média era 3 quilos. Dá mais e dá menos. Dá 2,5 e até 4 quilos, né? O tamanho, o peso da réstia, né? Essa réstia, ela era feita nos galpões, ela era resteada em casa, era todo um ritual de fazer a réstia. E para transportar nos barcos ou nas carretas de cebola, né, as carretas, ela tinha que ser em réstia, que era a única maneira de comercializar. Vendia antes por réstia e não por quilo. Eles calculavam mais ou menos, pesavam a réstia, dava a média tanto, e aí tantas 1000 réstias, era tantos 1000 quilos de cebola de armazenamento, né? Principalmente o armazenamento dela com molho nos varais e depois a réstia, porque só se comercializava a cebola com a réstia, né? Então a réstia é uma medida. Até hoje, eles se falam, plantei tantas 1000 réstias, né? E colhi 3 quilos, 2,5 kg, 4 quilos, né? A réstia é por réstia. As réstias de cebola vão além de uma simples técnica de armazenamento e transporte. Elas representam um símbolo da identidade rural e da sabedoria dos agricultores que há gerações cultivam essa tradição. O uso do junco para reforçar as tranças demonstra o cuidado artesanal e a adaptação dos produtores às condições locais, garantindo não apenas a durabilidade do produto, mas também a valorização do conhecimento passado de pais para filhos. Mesmo com o avanço das tecnologias agrícolas, as réstias continuam sendo um elemento marcante da cultura do litoral gaúcho, reforçando o vínculo entre o homem e a terra. Preservá-las significa manter viva uma parte importante da história da região, onde cada trança carrega não apenas cebolas, mas também trabalho, tradição e identidade. Os casais aqui chegaram com o pezinho e a chamarrita, e a plantação começaram na terra
terra nova e bendita, entre o mar e a lagoa, a cebola foi a lida. Foi alegria e sustento na mesa de tantas vidas. Foi alegria e sustento na mesa de tantas vidas. No passar das gerações, foi chegando a outros lugares. Açoriana nas canções, brasileira já nos lares, mas nunca perdeu a origem das 9 ilhas distantes, que sem sonhos ninguém vive, mas ter raiz é importante. Que sem sonhos ninguém vive, mas ter raiz é importante. Rezar pra ter bom clima, cuidar a terra e a semente, que a safra traga fartura, vinho e pão a toda a gente. Viver olhando pra o céu, orar a um tempo propício. Quando a colheita vem boa, vale qualquer sacrifício. Quando a colheita vem boa, vale qualquer sacrifício. Viva a festa da cebola, viva o povo agricultor. Quem deixa o suor na terra sabe da planta o valor. Viva esse povo festivo, trabalhador e ceboleiro, raiz de um sonho açoriano, colheita de um chão brasileiro. Viva a festa da cebola, viva o povo agricultor. Quem deixa o suor na terra sabe da planta o valor. Viva esse povo festivo, trabalhador e ceboleiro, raiz de um sonho açoriano, colheita de um chão brasileiro. Raiz de um sonho açoriano, colheita de um chão brasileiro. Colheita de um chão brasileiro. Raiz num chão brasileiro.